O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano de 2018. Lições para as classes de jovens e adultos, sendo que o tema no presente trimestre é o livro de Malaquias. Dando sequência, a nossa lição é a de número 6, com o título Por que cultuar a Deus se Ele não executa o juízo? Dando sequência, temos a nossa leitura bíblica em Abacuque, capítulo 1, verso 1 e 4, texto esse que diz para nós, Abacuque falando: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Este é o texto escolhido, mais próximo, entre outros, do nosso objetivo, que está no capítulo 2 de Malaquias, o verso 17. E por isso esse título que temos assumido, colocado: por que cultuar a Deus se Ele não executa o juízo? Questionamento que houve em Abacuque, questionamento que poder-se-ia perceber também em Asaf, mas um questionamento que há entre muitos de nós mesmos, quando não percebemos, entendemos a atuação de Deus, aí podemos achar, entender que Deus não está executando o juízo. Mas vamos para a nossa lição, lembrando que nosso texto áureo é o verso 17, ponto principal do nosso estudo. Dentro das perguntas e contenda de Deus com o seu povo, no tempo de Malaquias, Deus fala desta forma: enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Verso esse muito forte, que chega a ser ofensivo a Deus, mas Deus coloca que é o pensamento do povo. O povo não está sabendo se autoanalisar, fazer um exame de consciência e detectar as coisas, mas Deus, que sonda os corações, está percebendo o povo achando que Deus é injusto por não trazer juízo sobre os ímpios, ainda mais para aquele povo em um tempo que, tendo vivido grandes épocas, em especial no reinado de Davi e depois de Salomão, agora se vê totalmente debaixo de domínio sobre os caldeus, sobre os persas, depois sobre os gregos,
E a história continua. Mas observe a gravidade. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que Ele se agrada. Que ofensa, é como se chamasse Deus como aquele que tem impacto e prazer nos que fazem o mal. Mas entendamos, é o que o povo pensava no seu coração, e Deus tira do coração o que eles pensavam e coloca claras, dizendo dessa forma: vocês me enfadam. E eu coloquei uma palavra mais forte: vocês me afrontam. Vocês na verdade estão me ofendendo, como que tendo Deus como aquele que tem pacto com os que fazem o mal. Mas a lição se desenvolve, e nós vamos desenvolver esta lição dentro do nosso padrão com 3 tópicos, que assim colocamos. O primeiro, a queixa dos israelitas pelo juízo de Deus, esse verso 17. O tópico segundo, se Deus é bom, por que o mal existe? E um terceiro tópico, a justiça de Deus e a nossa adoração. Assim colocado, vamos já entrar no nosso assunto com esta consideração inicial. Na lição anterior, estudamos a abordagem de Malaquias a respeito como a deslealdade no matrimônio impede o culto a Deus. Nesta lição, vamos compreender o descontamento de Deus com as queixas dos israelitas com respeito ao seu juízo sobre os maus. E nós vamos ver também a resposta de Deus a isso, porque Deus parece tardio em trazer juízo, condenação aos que fazem o mal. Mas, dando sequência, passando ao primeiro tópico do nosso desenvolvimento desta lição, a queixa dos israelitas pelo juízo de Deus. Lembrando que este nosso tópico primeiro considera a nossa colocação como textual, que diz: enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis em que enfadamos, nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Se observasse os profetas Isaías, Jeremias, Deus fala muito claramente que nunca esteve pactuado com coisas erradas, e chega a dizer ao seu povo de uma forma grave: quem vos constrangeu a comparecer na minha casa? Primeiro faz errado lá fora, roubais, adulterais, e depois vindes para minha casa? É minha casa um covil de ladrões? Então Deus nunca pactuou. Falta um entendimento melhor a respeito dessa suposta demora de Deus para com o juízo, ou a manifestação do seu juízo sobre o povo de Israel, ou o que eles reclamavam sobre os seus opressores, os ímpios, chamados gentios por eles. Assim, passando a um primeiro parágrafo, ou primeira parte do primeiro parágrafo, nesse tópico primeiro, a queixa dos israelitas pelo juízo, vamos estar lendo e considerando. Desde a queda de Adão e Eva, o mal marcou presença em toda a história da humanidade. A própria Bíblia registra diversas histórias cujas narrativas evidenciam a multiplicação da iniquidade nas relações humanas, a prosperidade momentânea dos ímpios, bem como a aparente impunidade de suas maldades, frequentemente servem como argumentos para se questionar a efetividade da justiça divina
É este o questionamento dos israelitas neste texto. Havia no coração dos israelitas uma amargura por Deus não executar rapidamente o juízo sobre seus opressores. Com isso, as suas queixas subtraíam a alegria da genuína adoração. Precisamos observar a cegueira provocada pelo orgulho dos mesmos, pois ao questionarem a aparente ineficácia do juízo de Deus sobre os maus, eles estão se colocando como justos aos próprios olhos e desconsiderando a verdade cantada pelo salmista Davi: não há quem faça o bem, não há sequer um. Ou seja, nessa consideração, o povo reclamando que Deus não trazia juízo, querendo na verdade ter folga da opressão e do domínio dos estrangeiros. Mas seriam eles melhores? Seriam eles justos? Não teriam eles uma transgressão maior do que os gentios que não conheciam a Deus? Precisamos isso considerar. Mas observe que em todo o tempo, com toda a diversidade que possa ser considerada na história bíblica, sempre houve gente fiel a Deus, sem considerar a situação pelas quais poderiam estar passando, mas fiéis a Deus. Inclusive vão considerar no tempo de Jesus. No tempo de Jesus tinha o próprio Jesus, e Jesus sendo apresentado no templo, se menciona pessoas justas, servindo a Deus com alegria, nem se importando com a opressão dos romanos, como no caso, na época da apresentação de Jesus, Simeão, a viúva Ana, estão ali, os pastores no campo, ouvindo a palavra de Deus, se alegrando na obra de Deus. Antes disso, Zacarias, Isabel, meu Deus, sempre teve fiéis, sempre teve fiéis. Então, se alguém não está sendo fiel porque acha que está sendo injustiçado, ou que Deus não traz juízo sobre os que o oprimem ou lhe causam algum dano, é falha do próprio ser, porque Deus é maior do que tudo e digno de todo louvor e entendimento. Mas vamos continuar nesse assunto que temos lido, completando a palavra que já lemos do Salmo 14, expresso por Davi. A palavra é esta que aqui temos: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento ou buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Como que Deus vai trazer castigo para os gentios, sendo que o povo dele também não é justo? Se voltarmos um pouquinho, lembrar de Isaías, lembrar de Jeremias e do povo das épocas, que são gerações diferentes, o questionamento de Deus e a colocação de Deus é: primeiro trago juízo sobre os que são do seu povo e depois dos gentios. Primeiro os que estão perto. Palavra de Deus falada a Ezequiel: começa o juízo na minha casa com os mais velhos. Portanto, se não há um justo sequer, quem vai sobrar para reclamar? Mas continuando, observe o que Asaf dizia no Salmo 73, num paralelo a esta questão que estava no coração dos israelitas do tempo de Malaquias. Dizia Asaf: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que me escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens.
pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Então observe que não é só o povo do tempo de Malaquias, não. Até homens santos de Deus foram perturbados com essa observação clara: Deus não traz o juízo, tanto mal havendo no meio da humanidade, em particular sobre os que são de Deus ou chamados povo de Deus. Mas Asaf diz: quase que escorregava. Mas vamos dar continuidade e voltaremos a esse assunto um pouco à frente. Ainda nesse primeiro parágrafo, completando o nosso material de classe, lembremos-nos de que a correção aplicada aos israelitas por Deus, utilizando a opressão dos babilônios e persas, foi a execução do justo juízo de Deus ou do Senhor segundo a sua lei. Enquanto eles tinham o julgamento divino como ineficaz, tendo em vista a prosperidade de seus opressores, eles não percebiam que, na verdade, o que estava acontecendo era o contrário, porque o Senhor estava exercendo a sua reta justiça sobre seu povo obstinado, rebelde. Então observe, Deus começando pela sua própria casa. Mas se lermos Isaías outra vez, Jeremias outra vez, Deus, no meio do castigo ao seu povo, já anunciava que depois viria o juízo sobre os caldeus e sobre todos os povos que se tinham levantado contra a descendência de Abraão. Portanto, não se esqueçam disso. Inclusive a passagem em Zacarias considera isso. Ao contrário, Deus estava com boa vontade com o povo, suportando-os ainda, e dizendo que iria modificar situações e que haveria juízo sobre as nações que oprimiram a Israel. Se lessem Zacarias, era questão de fé e esperar com paciência, porque se Deus anunciou algo a respeito da destruição de Babilônia, isso já estava cumprido. Então já houve um juízo. E sobre os persas, e sobre os gregos, e qualquer outro povo que oprime o povo de Deus, na hora certa haverá o juízo. Sempre houve isso. É só ter paciência. E conforme a expressão, vamos fazer o exame de consciência. Que reclamar de Deus por seu juízo sobre os outros, quando na verdade precisamos tirar a trave que talvez esteja nos nossos olhos. É o que Jesus chegou também a dizer. Considerando, por exemplo, Jeremias, o juízo de Deus naquele tempo, proclamar isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém: vigias vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra a cidade de Judá, como os guardas de um campo. Eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até ao coração. Ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras, o meu povo está louco, já me não conhece, são filhos nécios e não inteligentes, sábios são para mal fazer,
mas para bem fazer, nada sabem. Então observe a questão que já Jeremias apresentava nessas palavras. E olhe como que Deus se amargurava. Deus não tinha prazer no mal que vinha sobre o povo de Israel, as 10 tribos primeiro e depois sobre o Judá. Mas Deus os considera filhos nécios, sem inteligência, sábios para fazer o mal. Então, continua a história. Vamos cuidar primeiro de nós. Primeiro de nós. Porque Deus está com os olhos voltados para todos, e não só para os ímpios. Deus julga toda a terra. Continuando um pouco mais, já passando aos tópicos 2 e 3 na sequência. Nesse primeiro tópico, a queixa dos israelitas pelo juízo de Deus, lemos do material de classe esta parte. O orgulho humano sempre distorce a realidade moral, fazendo o homem pensar de si mais do que é devido, e até mesmo questionar a excelência moral do nosso Criador. Sendo assim, antes de murmurarmos contra o governo e o juízo divino, é sempre bom considerarmos as sábias palavras do profeta Jeremias: de que se queixa, pois o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Palavra de Lamentações, capítulo 3, verso 39. É fácil para o pecador acusar Deus como responsável por suas próprias mazelas. Contudo, somente os mansos e humildes de coração podem reconhecer o próprio pecado e confessarem a Deus a própria culpa, a fim de alcançarem misericórdia em tempo oportuno. Então aí está esta colocação última nesse tópico primeiro. De que se queixa o homem? Dos opressores, da injustiça que sofre, de alguma opressão? Considere cada um as suas próprias iniquidades. Exame de consciência, examine-se cada um a si mesmo. E a palavra que temos de Provérbios é, no capítulo 28, versos 13 e 14: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Isto posto, podemos avançar no nosso desenvolvimento, passando ao tópico segundo: se Deus é bom, por que o mal existe? Continuando e considerando o texto já apresentado, que é a nossa leitura bíblica em classe, Abacuque, repetimos esta leitura: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então aí está o texto, e observe essa colocação de Abacuque, dizendo que se apresentaria e que estaria vigiando, atento para a palavra que lhe fosse dada em questionamento. Ou seja, ele esperava de Deus alguma coisa. Ele também via no seu tempo uma coisa terrível, uma nação como os caldeus destruindo terrivelmente por todo lado, e a questão dele: o povo de Deus destruído, mas eu vou ficar vigilante para ver o que vai acontecer, o que Deus vai falar sobre isso.
E Deus falou, e Deus explicou, e ele então entendeu: juízo virá no tempo certo. E aconteça o que acontecer, esperarei no Deus da minha salvação. E que deve ser a nossa conclusão, e que deveria ser a consideração do povo no tempo de Malaquias, quando Deus questionou e disse: me enfadais naquilo que pensais nos seus corações. Portanto, continua a nossa lição, passando a um tópico primeiro, ou num parágrafo primeiro desse tópico segundo: se Deus é bom, por que o mal existe? Mas vejamos o texto. Os ateus, na tentativa de questionar a existência de um Deus criador, conforme apresentado nas Sagradas Escrituras, utilizam como argumento principal o contraste entre o caráter benevolente e misericordioso do Senhor com os sofrimentos vivenciados pela humanidade ao longo da história, bem como toda a maldade praticada em larga escala em todas as culturas. A grande pergunta dos ateus é esta: se Deus é bom, por que o mal existe? Ainda como um Deus justo, bom e todo-poderoso permite que o mal exista em seu universo, e porque ele permite que o justo sofra neste mundo. Há circunstâncias onde os justos também são tentados a questionar a justiça de Deus. O próprio profeta Abacuque teve dificuldade de compreender a razão pela qual Deus tarda em exercer justo juízo sobre os ímpios. No entanto, quando entendemos a realidade do juízo de Deus, fica mais fácil compreendermos como Ele realmente pune os ímpios por suas maldades. Então aí está, colocamos essa questão: Deus bom, Deus poderoso e o mal triunfando aparentemente neste mundo. O mal triunfando aparentemente, mas vamos estar atentos. Há da parte de Deus juízo manifestados em toda a Bíblia. Comecemos lembrando de Adão e Eva, perderam a comunhão com Deus no jardim do Éden. Lembremos de Caim, tirado da primogenitura, afastado dessa honra e solto pelo mundo peregrino. Lembremos do dilúvio, lembremos de Sodoma e Gomorra. E aí vai a palavra de Deus. Não era para ninguém questionar Deus, nem o Asaf, e muito menos o povo do tempo de Malaquias, porque a história mostra violências terríveis em grande escala. Mas voltemos ao que falamos antes, palavra bem clara de Jeremias: de que se queixa o homem? De que se queixa o homem? Muito bem, assim, voltando a Asaf no Salmo 73, Salmo de Asaf, lembremos que Asaf ainda colocou umas palavras: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem em desolação. Quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles, a aparência dos ímpios. Então observe que Asaf depois teve uma direção e entendimento. Tentado antes a deixar Deus, tendo inveja dos ímpios, mas ainda bem que antes de fazer qualquer coisa dessa, ele correu para o santuário e, falando com Deus, clamando a Deus, Deus deu o entendimento. Agora ele está sobremodo perturbado e até envergonhado, porque pensou numa coisa absurda dessa.
Um momento de fraqueza para duvidar da justiça de Deus, do seu juízo com perfeição. Mas Abraão já dizia, e falando com o próprio Deus: não julgará o juiz de toda a terra com retidão? Destruirás o justo com o ímpio? Na Sodoma e Gomorra, se tiverem 50, 50 é muito, 10, o Senhor vai destruir toda a cidade por causa de 10? E Deus fala com Abraão: não vou destruir a cidade por causa de 10 justos que tiverem lá. E quantos tinham lá justos? Só Ló. E abrigado e acobertado pela justiça de Ló estava a sua família. E Deus não livrou o justo e não trouxe juízo sobre os ímpios. Sempre foi assim. Então, entendamos a lição, considerando essas coisas em um caráter preliminar. Passando a um parágrafo seguinte, o segundo, neste tópico 2: se Deus é bom, porque o mal existe. Em primeiro lugar, para compreendermos como o Senhor exerce o seu juízo sobre os ímpios, precisamos entender que o maior castigo aplicado por Ele a um ímpio não é na forma de sofrimento, mas sim na forma de privação de sua presença e graça. Embora um ímpio possa desfrutar de riqueza e boa saúde enquanto pratica as suas maldades, entre aspas, livremente, ele está morto em ofensas e pecados, entenebrecido no entendimento, alienado da graça divina e privado da presença do Espírito Santo em seu coração. Todos os prazeres e riquezas do mundo não compensam a ausência de Deus no coração humano. Portanto, antes de pensarmos que os ímpios prosperam somente por considerarmos a aparência exterior, primeiro precisamos considerar a aflição interior sofrida por eles em virtude da separação de Deus. Como foi com Adão e Eva? Como foi com Adão e Eva? Transgrediram e parece que não aconteceu nada, mas como que estava a alma deles? A consciência acusava fortemente. Perderam a paz e a comunhão com Deus. Voltemos a Caim, fez o que foi errado, e depois que ficou claro que Deus sabia de tudo, Deus estava no processo, acompanhando a sua injustiça e o homicídio de seu irmão Abel. Ele disse: e agora? Sou lançado peregrino, qualquer um que me vê vai me matar. Já fugiu dele? A paz. É assim. Precisamos entender isso. E colocando versos outros das Sagradas Escrituras, Romanos 3,12 fala bem claro: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Não há nenhum só. Colocando outra palavra, Isaías 48:22: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Outra vez Isaías no capítulo 57, verso 21: os ímpios, diz o Senhor meu Deus, não têm paz. Isaías outra vez, capítulo 3, verso 11: ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. E Provérbios 11:31: eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Quantas palavras! No tempo de Malaquias eles tinham acesso a Isaías, tinham acesso a Provérbios, Eclesiastes, tantos livros, e sempre se mostra a justiça de Deus sobre toda a face da terra. Mas por que Deus demora? Mas Salomão, na sua sabedoria, considerou que por Deus demorar a trazer o juízo à toda ofensa, o coração do homem é tendente a pecar. Mas por quê? Por que Deus demora a trazer juízo? Sabendo que como resultado a tendência de muitos tem dúvida a justiça de Deus. Já estaremos falando em sequência. Passando a um parágrafo
terceiro, neste tópico 2, se Deus é bom porque o mal existe, extraímos do material de classe. Em segundo lugar, para compreendermos como o Senhor exerce seu juízo sobre os ímpios, precisamos compreender a dura realidade do juízo final, onde todos nós haveremos de prestar contas de nossas obras, sejam elas boas ou sejam elas más. Não podemos subestimar o juízo de Deus, pois mais cedo ou mais tarde Ele trará a juízo todas as coisas. Muito bem, a palavra é clara nessa colocação do juízo final. Ou seja, se não é agora, mas chegará o dia em que haverá juízo sobre todos na face da terra. Se alguém pensa só no final, tá bom, mas a palavra também diz que o juízo de alguns já se manifestam nesse tempo, e o juízo de Deus vai se manifestar naquele grande dia. Ou seja, não vai faltar a operação do juízo de Deus sobre todos. Voltando a Isaías e a Jeremias, Deus julga nações, grupos grandes de pessoas, como julga também pessoa por pessoa. Deus não falha. Muito bem, assim consideremos ainda outros textos importantes que nos mostram isso, do juízo de Deus que certamente existe ou se manifestará no tempo, segundo o propósito e sabedoria de Deus. Eclesiastes 12:13, depois de trazer muitas palavras importantes, instrutivas para o povo, Salomão conclui dizendo: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, agora a questão de fé outra vez. O justo viverá por sua fé. Aguarde, paciência, mas um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não vai falhar. Mas Deus é sábio, sabe quando atuar. Há um tempo e um modo para todo propósito, e Deus trabalha assim. Ele sabe operar da forma certa, no tempo certo. É só aguardar. Muito bem, em Atos capítulo 17, verso 30 e 31, Paulo fala isso junto aos atenienses ou aos gregos, quando teve a oportunidade de discursar. Ele disse: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Observe como Paulo falou. Agora, se voltarmos a outra expressão de Paulo, quando estava preso em Cesareia, falando, discursando a reis e autoridades máximas no governo romano sobre aquela região, aconteceu do rei se pôr em pé, espavorido, e dizer para Paulo as muitas letras que fazem delirar. Mas ele estava já sendo tomado pela realidade que há um juízo de Deus que vai se manifestar no tempo certo. Lembrando as palavras de Jesus também, Jesus dizendo que nada vai ficar oculto. O que se fazia e se falava em escondido, ou no escuro, ou no secreto, tudo será colocado bem patente. Ou seja, Deus vai trazer a revelação, todas as coisas. É para todos temerem e todos fazerem o seu exame de consciência continuamente.
Passando mais a outras palavras, no caso do próprio Jesus em Mateus 25, 31 a 33 e 41, Jesus falou bem claro depois: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Aos da sua direita dirá: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas o verso 41 também coloca: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O terror da vinda de Jesus é a manifestação do seu juízo. E Jesus falou de outra forma, que muitos estarão clamando: caí sobre nós montanhas, e esconde-nos da ira do Cordeiro. Ou seja, haverá um juízo e será terrível, terrível. Coloquemos também palavras que falam sobre isso, o terror do juízo de Deus, como está em Joel. E a palavra diz que tudo parece bem, mas quando Deus manifestar o seu juízo, será como uma labareda de fogo comendo toda a terra, e não ficará nada para trás. Mas a palavra de Joel diz: ainda assim, agora, busca a face do Senhor. Talvez, quem sabe, vai sobrar alguém. Então, se Deus manifestar o seu juízo, quem vai sobrar? Ainda mais naquele povo reclamante, e vimos pelas lições anteriores, sempre em falha contra Deus. E continuaremos a estudar suas falhas ainda na sequência do nosso estudo. Mas passemos agora ao tópico 3, a justiça de Deus e a nossa adoração. Assim colocamos primeiro um texto bíblico de Romanos capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Observe esta palavra que assim diz para nós: portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Só usando esse texto, esse trecho da palavra de Romanos 2, capítulo 2, nós já temos praticamente a resposta para tudo. Deus não faz juízo? E se Ele fizer juízo, quem vai sobrar?
E observe que Deus olha primeiro o judeu, o de perto, para depois também olhar o de longe. Traz juízo para o de perto e também para o de longe. Bem para os que fazem bem primeiro do seu povo, e também bem para os que fazem bem dos que são considerados não seu povo. E o mal também Deus vai trazer como condenação, primeiro aos que são perto, depois aos que são longe. Essa é a colocação da palavra. Mas continuando no nosso assunto, nesse tópico 3, um primeiro parágrafo: os filhos de Deus, segundo o testemunho interior do Espírito Santo, têm plena convicção do caráter justo do Pai Celestial. Sabemos que a justiça de Deus jamais falha. Logo, toda obra justa será recompensada e toda obra ímpia condenada. Esta certeza inspira seus filhos a uma adoração em gratidão e amor, porquanto temos a certeza da nossa recompensa futura. Ao adorarmos ao Senhor por seu caráter justo, não estamos propriamente celebrando a condenação dos ímpios, mas sim celebrando de antemão o galardão dos justos. Não temos prazer na condenação do ímpio, no entanto, não podemos deixar de exaltar ao Senhor na certeza do seu justo juízo. Muito bem, aí estão essas considerações dentro da nossa lição. E, portanto, adorar a Deus, sim, sempre, porque Ele é justo, Ele é sábio, Ele é perfeito, Ele é santo e também cheio de amor, mas não tem o culpado por inocente. Uma palavra de não. E considerando o Salmo 145 como uma expressão, além de outros salmos mais nas Sagradas Escrituras e outros textos mais, a palavra é esta: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Olha quantas palavras temos nas Sagradas Escrituras. Nunca era para os que habitavam e viviam no tempo de Malaquias pensarem em seus corações de uma forma tão errada contra Deus. E assim o culto ficava sem graça, sem amor, sem gratidão, sem entendimento, e com isso não tinha sentido ir para casa do Senhor cultuar Deus, senão ficar em casa lamentando a opressão dos ímpios, quando na verdade eram injustos no primeiro passo, no juízo que faziam de Deus. Continuando, nós temos um segundo parágrafo nesse tópico 3, a justiça de Deus e a nossa adoração. A adoração cristã genuína preza pelo culto ao Senhor, levando em consideração principalmente seus atributos maravilhosos. Nosso foco na adoração não pode basear-se somente nos feitos do Senhor no presente momento de nossas vidas. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas justas que sofreram terrivelmente, mas não negaram a fé, porque conservaram o foco no caráter de Deus e não em suas circunstâncias. Jó, Daniel, Davi, os apóstolos. O vislumbre da perfeição do caráter do nosso Pai Celestial sempre despertará em nós um senso de admiração e confiança intensos. Por fim,
lendo o texto sequencial em Malaquias, temos a resposta de Deus. Se ele trouxesse o juízo imediato a toda a falta, ninguém escaparia. Mas prometia a ele o envio do Salvador, o Redentor. Como Deus vai trazer juízo? Não sobra ninguém, não há um justo sequer. É a expressão que já falamos de Joel. Como que Deus vai trazer o juízo? Ou outra expressão de outro profeta, quando Deus mostrava o juízo dele vindo sobre o povo de Israel, o profeta clamava: não, Senhor, o povo não vai suportar. Ou seja, Deus quer trazer o juízo, mas na sua misericórdia recua, porque o profeta na verdade mostra o coração de Deus. Quer trazer o juízo, mas vai ser um desastre. Quem sobrará? E é quando pelo profeta Deus fala: trarei o juízo, e isso será feito pela linha e pelo prumo. Observe bem, linha e prumo. Se estivermos alinhados na linha ou no prumo com Jesus, que é a pedra de esquina, salvação. Não se coloca a nossa justiça, nossos méritos, coloca nos alinharmos à vontade de Deus e à pessoa de Cristo Jesus. Portanto, observe em Malaquias capítulo 3, que é a conclusão, mas estaremos lendo somente os versos 1, 3, 5 e 6, que dizem: eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Verso 3: e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quem vai requerer o juízo de Deus? Ele trazendo juízo, não sobra ninguém, todos serão consumidos. Então observe a resposta de Deus. O povo dizia que Deus não fazia juízo. Deus falou: não posso trazer juízo, não sobra ninguém. Vou enviar primeiro o anjo do concerto. Aí sim, o Senhor mandaria o Redentor, traria aquele por quem teríamos o perdão dos pecados, para não sermos destruídos. E ele vai operar em nós, como o ourives trabalha, purificando a prata, purificando o ouro. É obra sobre nós. Ele seria como lavandeiro, sim, operando em nós. Mas depois dessa operação dele, dessa manifestação redentora dele, os que se mantêm fora desta obra redentora, ele será uma testemunha veloz. Aí vamos se espantar quando vier o juízo de Deus. Mas antes do juízo vem a misericórdia, a misericórdia de Deus. E a palavra no verso 6: eu não mudo, eu não mudo. Se Deus fosse fazer a vontade daquele povo no tempo de Malaquias, acabou o povo de Deus, acabou. Mas espera, vamos esperar, dá tempo, poderíamos assim dizer. Continuando esta expressão, lembrando de Romanos 11, verso 33, quando Paulo dizia: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Quem entendeu os planos de Deus? Quem entende?
Por isso aquele que dele confia não será confundido. E observe também, tem uma expressão importante na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Se Deus tivesse prestes a trazer juízo, mas Deus, na sua paciência, no seu amor, vai suportando e dando oportunidades para arrependimento, e aquele que chegou ao arrependimento não será condenado. Observem Caim. Caim errou na sua oferta, não estava adequadamente colocado na presença de Deus para lhe ofertar alguma coisa, e Deus vai a ele, não vai a Abel elogiá-lo: Abel, você fez a coisa certinha. Não, Deus vai ao que fez errado. Se fizeres certo, haverá aceitação para ti. Outra vez, Caim mata Abel. Deus chegou com a espada? Não. Caim, cadê teu irmão Abel? E Deus não sabia. Ou seja, na verdade, essa pergunta é oportunidade de arrependimento. Ah, quem dera se Caim puxasse os cabelos: ah, fiz uma loucura, Deus. Fiz uma loucura, matei meu irmão. Aí Deus ia dar uma solução, não sei qual. Mas ao contrário, sou eu guardador do meu irmão? Ou seja, Deus estende a mão para bem e eles ferem a mão de Deus. Caim feriu, e quantos de nós não temos ferido a Deus, quando Deus é paciente para conosco, não nos querendo condenar, mas antes no propósito de nos salvar. Entendamos tudo isso. Por isso temos um exemplo muito bom em Daniel. Daniel no cativeiro, muita coisa sofreu, mas ele, quando vai orar a Deus, ele não cobra de Deus o juízo sobre os caldeus, nada. Ele lamenta a transgressão do seu povo. Pecamos, transgredimos, fomos desobedientes, e o Senhor é justo, porque tendo avisado, não ouvimos. Agora sim, veio sobre nós o castigo, mas nas tuas misericórdias perdoa e restaura Jerusalém. Olha, totalmente diferente da expressão do capítulo 2, verso 17. Deus não faz juízo, Deus não faz justiça, mas Deus é bom, piedoso, misericordioso, e não traz juízo por causa justamente que nós poderíamos não escapar nesse juízo que requeremos. E finalmente a nossa conclusão após esse desenvolvimento, quando nós temos somente a expressão final do nosso material de classe, dizendo: a aparente e temporária prosperidade dos ímpios pode gerar muitos questionamentos acerca da efetividade do juízo de Deus. No entanto, quando compreendemos a retidão do caráter de Deus, bem como seu plano para o juízo final, temos a certeza da infalibilidade da sua justiça em recompensar os justos e condenar os ímpios. A convicção da retidão do juízo de Deus desperta em nós uma adoração sincera e fervorosa, porquanto nossa recompensa está garantida por aquele que nos chamou para tomarmos parte desta tão grande e maravilhosa salvação. Juízo de Deus é presente, não se executa rápido, porque senão ninguém escaparia. Quantas vezes em tempo passado, tempo da nossa ignorância, falhamos contra Deus, ainda que a nossa consciência acusava, mas Deus não nos destruiu.
Nossa consciência acusava, e às vezes até trazia uma tolerância sobre nós mesmos, transgressor. Deus não está levando em conta, e pecávamos de novo. Se Deus tivesse trazido juízo antes de conhecermos Jesus, misericórdia. E depois de conhecer Jesus, quem é o justo? João fala bem claro na sua carta: aquele que diz que não tem pecado, acabou de pecar, mentiu, acabou de pecar. E a verdade é essa: cada um questione a si mesmo. Por isso, naquela condenação da mulher pega em adultério, a palavra de Jesus foi: quem não tem pecado, lança a primeira pedra. E aí temos mais considerações a fazer, mas não vamos estender. Assim encerramos nossa lição de número 6, que tem por título: porque cultuar a Deus se Ele não executa o juízo. E o nosso desenvolvimento foi nos 3 tópicos apresentados: a queixa dos israelitas pelo juízo de Deus, se Deus é bom, porque o mal existe, a justiça de Deus e a nossa adoração. Deus é digno de todo louvor e adoração, sob qualquer circunstância. E tudo isso que nós temos considerado é partindo do verso 17 do capítulo 2 de Malaquias, livro esse que é o alvo do nosso estudo no trimestre. E a palavra disse: enfadais ao Senhor em vossas palavras, vou colocar, ou em nossos pensamentos, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Portanto, que esta lição fique bem clara entre nós, professores, entre também os alunos nas diversas classes, quando houver a ministração desta lição. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.